Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, O Dono do Posto, para todo o Brasil. Para você estar nos acompanhando. Hoje nós estamos trazendo aqui uma grande pauta muito importante para o nosso setor. Toda a cadeia do nosso setor, da distribuição, revenda, refinaria. Estamos aqui com alguns amigos e parceiros. Estamos aqui com Emílio Martins, presidente da Recap Campinas. Tem um trabalho extremamente importante, sensacional, lá no interior de São Paulo, cidade de Campinas, uma das maiores metrópoles aqui do nosso Brasil. Estamos aqui com o Fausto do Instituto CL e com o Luciano aqui. Vamos falar um pouco sobre nosso mercado, aí, principalmente nessa questão aí de produto adulterado, sonegação fiscal, da mercado, da nossa ilegalidade no nosso setor, daquele revendedor, daquele distribuidor e daquele refinaria ou formulador que trabalha e se utiliza da ilegalidade, seja de qualquer que seja da adulteração do produto e principalmente da sonegação fiscal, para ter algum ganho em cima daquele que trabalha de forma correta, de forma direita e muitas vezes crescem muito rápido, absorvendo os pequenos que quebram muito rápido. Não é isso mesmo, meu amigo Emílio? Eu queria que você apresentasse aí e já começasse a falando do seu trabalho lá em Campinas, que eu sou, você já sabe disso, um admirador do seu trabalho. Obrigado, Paulo. Boa tarde, Luciano, Carlos. Eu tenho 42 anos de revenda. Eu nunca na minha vida eu pensei que eu fosse passar uma situação, viver uma situação como a gente vive hoje. Nós acabamos de fazer uma campanha na região de Campinas, uma grande campanha contra as fraudes, um basta contra as fraudes, fuja dessa bomba. Mas é uma reedição. Conversamos sobre isso, né? Em 2002, há 22 anos atrás, exatamente em abril de 2022, nós fizemos uma campanha muito parecida. Bom, com a cobra, agora sim, com a tecnologia melhor, né? E naquela época, a gente achava que o mundo estava acabando. Que saudade que eu tenho daquela época. Pois é, né? Porque naquela época, pelo menos, a gente conhecia o bandido. Conhecia ele pelo nome, a distribuidora, o que ele fazia. Encontrava ele no restaurante. Hoje não. Hoje, a adulteração, a fraude, a adulteração, sonegação vem de navio. São grandes organizações criminosas. De navio? Então, sim. Que estão entrando no nosso segmento. O Carlos vai falar sobre isso aí, Luciano, com certeza, né? E metanol, hoje nós temos metanol, um produto que mata. Em Campinas já estão. Hoje o presidente do ICL, o Emerson Capaz, ele errou o número, está desatualizado. Ele falou 14 pessoas, são 22 pessoas que já morreram comprovadamente. Eu já por ingestão de metanol. Em 17 já são 22. Ingestão de metanol de moradores de rua que ingeriram imposto. Esse é o laudo. Então... É importante você falar, Emílio, o que é o metanol, porque às vezes o revendedor não entende o que é o metanol. Eu vou encerrar rapidamente, só para a gente dar uma passada, para a gente... Mas então, essa campanha que acabou agora, que teve um saldo positivo no meu ponto de vista, ela foi um grito de socorro, um pedido de socorro do revendedor do interior do estado de São Paulo, que eu acho que representa o Brasil inteiro, né? O que nós passamos lá. E eu acho que daqui para frente o trabalho de todo mundo, inclusive no editorial da minha revista esse mês, para todos no mesmo caminho, eu acho que isso é muito importante, todo mundo mirar no mesmo alvo, né? Isso é importante. Pra gente ver se a gente avança e elimina essa gente do setor. Sim. É isso. Nós tivemos aquele grande evento lá em Brasília, né, da questão do PL, do combustível legal, e o PL, né, para transformar a monofasia do etanol. Às vezes as pessoas não entendem isso muito claro, o que é a monofasia, né? Mas a monofasia no etanol ainda não existe. Então cria esse lastro aí. Eu queria que você explicasse para nós aí o que é isso aí, o que significa esses dois projetos. Obrigado, Paulo, né? Obrigado aqui pelo convite, né? Pelo dono do posto, como se diz, de estar participando.
dessa discussão, dessa mesa aqui redonda. Então, o Libório, o Emílio. O Emílio, eu acho que citou muito bem, né, como foi, como era o passado, melhor dizendo, há 22 anos atrás, quando a gente tinha ainda, como a gente chama, os ladrões de galinha, né? Mas eram coisas que eram tangíveis, que eram problema de qualidade, que eram problemas até desorganizados. Nós estamos dentro de uma nova dinâmica, né? A gente tem um novo cenário. E hoje em dia nós estamos falando realmente de situações organizadas, através do próprio crime organizado. E dentro disso, no passado, que a gente só tinha problema de qualidade, problema relacionado aí com uma e outra fraude, hoje são coisas que vão do poço ao posto. Então a gente tem situações que começam com uma sonegação, uma inadimplência, que é a aquisição de um produto com uma não regularização fiscal, tributária. E nós estamos falando aqui de um número astronômico. São 14 bilhões ao ano que são deixados de se arrecadar em função só a parte de sonegação. Só sonegação não e está entrando adulterado aí, só não, sonegação. isso aí só na área de sonegação e inadimplência. 12 bilhões por ano. 14 ao ano. Todo ano? Todo ano. Isso, até eu posso dizer o seguinte, Paulo. Isso era muito estruturado em cima de ações relacionadas à gasolina, etanol e diesel, pelo não pagamento desse tributo, ou a sonegação desse pagamento. Só que a gente tem novas situações agora, que são produtos afins, que são, por exemplo, nafta, que antes não estavam contabilizados dentro dessa conta. Não fazia parte dessa conta. Não fazia conta. nem parte dessa conta, que agora está sendo feito um novo estudo. Além do problema que começa na origem, que é o recolhimento do tributo, a gente tem um problema também tão grave, ou até pior, que é o recrudescimento das operações de fraudes mesmo, operacionais. Então nós temos problema de qualidade, a gente tem problema de misturas com metanol, que é um produto cancerígeno, um produto nocivo, que mata mesmo, e já foi comprovado, né? O próprio Emílio nessa campanha demonstrou, né? O que isso está acontecendo. Unicamp. Qual o passivo? Unicamp, 22 mortes por consumo, fora pessoas que podem ter tido sequelas aí de cegueira, porque isso aí basta um contato e botar a mão no olho, tu pode ficar cego. Ou seja, o frentista pode estar correndo. O frentista é o que leva mais a situação para o dia a dia, porque ele está todo dia tendo isso como risco. E além disso, a gente tem problemas que até, né, é uma ação que está ocorrendo neste momento, que é a regularização das bombas, né, que é a bomba criptografada. Hoje nós temos chip na bomba. O chip na bomba faz com que você tenha fraudes metrológicas, além de propaganda enganosa, uma série de coisas que estão contribuindo. E nós estamos falando de um outro universo, que além daqueles 14 bilhões, que são mais 15 bilhões, também como estimativa de fraudes operacionais. Então nós estamos falando aí em torno de 30 bilhões. Aproximadamente. Eu me lembro hoje, quando o presidente Lula tomou posse no primeiro entrevista que ele deu para a Globo News, acho que tinha uma semana de governo, Exatamente. 2, ele falou sobre isso. Exato. E o que avançou aí, já que o governo citou isso, ele citou no governo dele. Sim, eu diria Poderia assim, resolver o problema aí de... Né, não, nós estamos aí com déficit aí, Sim. né, para tentando tampar o roubo de 40 bi. Exatamente. Eu acho que houve grandes avanços já, principalmente no estabelecimento do que eles estão chamando de forças-tarefas específicas. Então, tanto do Ministério da Justiça, como também até da Secretaria de Segurança Nacional, estão estruturando ações para coibir práticas que realmente são críticas. Então, melhorando a área de tributação, tivemos um grande aprimoramento, que não é só desse governo, que já vem do passado, mas agora foi constituído, que é a implantação da monofasia para a gasolina e para o diesel, Sim. Faltando agora o etanol, Foi que um é grande realmente... avanço. Ali foi um grande avanço. Tivemos grandes mudanças também de melhoria até de punição. Então começam a colocar a aplicação de leis mais rígidas, principalmente no que se refere quando você tem o pericial, que é a identificação da irregularidade. As próprias secretarias de Fazenda começam a ter uma atuação mais também severa. Então acho que há uma grande contribuição. E claro, desde aquele momento da posse do Lula, houve uma menção a alguns grandes devedores contumazes. Ele mesmo citou naquele momento da posse. Só o fato de você ter esses devedores contumazes hoje constituídos e você começa a ter ações específicas para eles através de ações de suspensão e até de algumas exigências obrigatórias para continuar a operação, eu acho que já é uma grande contribuição que melhoria, né, que gera melhoria diretamente para todo o mercado. E Bora, você podia falar um pouquinho aí sobre o PL do devedor contumaz, né? Qual é o objetivo? Porque às vezes a gente pensa, vai punir, né, Emílio, somente o cara que está fraudando. Mas não acha que tem aquele cara que compra sabendo que está comprando errado e se beneficiando disso? Você acha que esse PL também vai atingir esse objetivo? Vamos lá.
Bom dia a todos aí, obrigado pelo convite. Vai beneficiar. O devedor quanto mais é um nome estranho, né? É um nome difícil até, né? Tem gente até que nem consegue explicar o que é, né? Mas basicamente é aquele cara que montou um negócio dele com um propósito. Eu não vou usar meu dinheiro, não vou usar dinheiro do banco, eu vou usar o dinheiro do imposto que eu não vou pagar. Pois é. É assim que eu vou me financiar. E esse é o melhor lugar para se financiar no mundo. Porque não tem limite. Você, se for pegar dinheiro emprestado no banco, o banco vai fazer uma análise de crédito de vocês. Vai dizer assim, o Paulo ou o Emílio, eu vou emprestar 1,5 milhão a ele a um juro tal. Vai dar um limite para você. E se você não pagar uma prestação, na segunda não pagou, ele vai lá, meu amigo, não pega mais comigo. Mas o cara que não paga o imposto, ele pega todo dia um dinheiro novo, ilimitado, e ninguém reclama dele. E todo dia, e vai juntando. Todo dia, e vai juntando. Uma bola de neve. Então, assim, é o melhor financiamento do mundo. Não é à toa que chega a 15 bi, né? Exatamente. Em algum momento, o que acontece? Ele junta uma dívida tão absurda que ele não consegue pagar. É impagável. Se eu chegar para você e falar assim, meu amigo, você me deve 700 milhões de reais, você vai rir da minha cara. Eu falo assim, uma coisa é eu chegar para você e falar assim, você me deve 7 mil. Você vai querer debater, é 7, não é, eu quero te pagar. Mas se eu cobrar você 700 milhões, 7 bilhões, isso é impagável. Ninguém paga isso. E aí o que eu faço? Eu vou lá, deixo aquela empresa morrer no canto ali com aquele passivo, aquela dívida absurda e monto outra. Então por isso que eu sou o quanto mais, porque eu faço isso de uma maneira ininterrupta, eu não paro. Eu vou gerando dívida e quando eu acho que eu vou ser pego, eu abro uma outra empresa e começo tudo de novo. Para se ter uma ideia, você que está nos assistindo, hoje na gasolina, que já chegou a quase R$2, mas o ICMS hoje é 1,36. Imagina o cara vende 100 milhões de litros, ele pegou 100 milhões, 136 milhões de graça. De graça. Porque ele não pagou esse imposto, ele não recolheu. Como ele é monofásico, e eu como revendedor já disse isso várias vezes, eu não nem como revendedor, nem condições de sonegar eu tenho, porque foi aquele que está lá na ponta foi na origem. E cresceu em cima disso. E às vezes com parceiros, né? Com revendedores que se unem a isso, que bota na bomba para crescer e ficarem gigantes com essa venda. Não é isso? E até é importante destacar, né? Eu acho que o Libório mencionou bem e esclareceu muito bem o que é, né? Essa caracterização, essa tipificação desse agente que, de novo, monta uma empresa para não pagar imposto. Nós temos hoje, do ponto de vista de tributos federais e estaduais, porque a gente tem que diferenciar uma coisa não é só ICMS. Não é só ICMS. Nós temos o CID e PIS/COFINS. Mais fácil de ver. Nós temos hoje um somatório de dívida ativa já registrada hoje que ultrapassa 190 bi. Olha aí. Esse é o número do setor só de combustível. E desses 190... Estados União. E desses 190 bi, a média de recuperação após anos e anos tentando cobrar, porque isso aí de vez em quando demora 10 anos, tá? É de menos de 1%. Que isso. Então imagina você estar ciente de operações que são de vez em quando empresas muito bem estruturadas e essas empresas que ficam com débitos de bilhões e ao final você sabe que todo o lucro que ela teve em função daquele passivo que ela gerou, tá? Ela botou no bolso e parte pode ter até agredido o mercado para pessoas que são leais, legais, onde não tem como concorrer. Sim. Porque como você mesmo mencionou, a 1,37 de tributo na gasolina só de CMS, botando mais PIS/COFINS vai dar mais de R$2. E na hora que eu pego e coloco parte disso no bolso e o restante eu boto no preço para o consumidor, quem vai conseguir competir com isso? Porque bota no preço para fazer o giro rápido. Para fazer o giro rápido. Porque é a forma de você também chamar as pessoas para abastecer no teu posto, um posto que talvez seja, né, o fundo das almas, como se diz, que não tem nenhuma excelência para atender o cliente, é você estar dando ofertas de 30, 40 centavos abaixo do preço de custo. Então você também gera uma guerra de preço em todo o mercado. Não tem a menor dúvida. Levando todo mundo quebra o mercado. E compra quem quebra. E compra quem você quebra. tem ideia. E é inacreditável, e é inacreditável que não dá para entender a passividade das autoridades diante desse filme de horror. Né? É um filme de horror. É um filme de horror, porque como é que pode o país continuar com essas pessoas fazendo isso e não acontece nada? Tem 2 projetos um no Senado, um na Câmara. Tem o PL 15, né, neste momento, que ele é um... E que não anda. Não anda por quê? Porque tem alguém segurando, tem alguém recebendo alguma vantagem para segurar aquele negócio. É um negócio assustador. E tem algumas... Eu acho que se Monteiro Lobato
soubesse o que ia acabar o É mercado verdade. de combustível, ele ia pensar duas Ele ia vezes. pensar duas vezes de fazer o poço. Mas, Emílio, você tem ideia também, assim, desses números? Nós estamos falando a nível de Brasil e São Paulo. Qual é o tamanho dessa bomba no maior estado brasileiro, onde pulsa a economia? E eu tenho certeza que é onde mais acontece esse tipo de problema. Não é à toa que o governador de São Paulo, Exatamente. que deu o start nesse, vamos dizer Processo assim, todo. nessa última etapa, nesse último grito nosso, ele, o governador em Nova York, né, numa palestra, e solta aquela, falou um negócio que era um tabu, o crime organizado e tal, e de repente ele vai lá e dá número, nome, dá... deu número, né? Está sendo Exatamente. protagonista, ele está sendo protagonista. Então, sim. é um negócio assim que chama atenção. E o estado de São Paulo é o seguinte: Paulínia representa hoje perto de 40% do que se Sim, nacionalmente. consome no Brasil sai de Paulínia. 40%. Tudo que acontece, não sei se o número é mais exato, ou menos mas isso. Brasília é Paulínia. tudo que acontece em Paulínia. E é inacreditável que o Estado, com tanta tecnologia, hoje o Estado tem tecnologia Sim. para fiscalizar, Sim. para punir e tal. Como é que pode ainda um Estado como esse ter uma sonegação de imposto no etanol tão grande? É inacreditável, é inaceitável isso. É Você inaceitável. veja, até pouco tempo atrás, nós tínhamos lá o DEAT Combustíveis, que Malemar conseguia Continha, né? controlar, era um departamento específico que controlava aqui tudo. E que- fechou, Emílio? Ele foi desarticulado, hoje não existe mais um controle via DEAT Especializado, né? especializado. E fez com que grupos econômicos, contumazes não só em sonegar, como adulterar, verticalizado, porque hoje, diferente de antigamente, a adulteração era o álcool na gasolina, água no álcool e tal. Tinha que ter a conivência, tinha que ter a conivência do posto. Hoje não. Hoje o cara tá lá em cima, ele tá importando, ele tá na refinaria. Aliás, um termo muito bacana que eu constou no meu editorial, mas eu fiz o crédito para você, refequinaria, né? Refequinaria. Refequinaria, você vê no meu editorial, na minha revista lá. Não refina nada. Um ótimo negócio, um ótimo negócio. É, né? ótimo negócio. É, eu fiz no meu editorial, fiz uma referência a isso aí, fiz o crédito lá. Refinaria que não é refinaria, formuladora. Por que serve formuladora no Brasil? Então, Eu quero saber para que serve. a NP decidiu deixar isso aí e agora? Formuladora, eu entendo sim, formuladora. Existe, talvez, pode ser que eu esteja enganado, mas eu ouvi que, por exemplo, grandes portos, exportadores de gasolina para o mundo inteiro, Houston e outros Sim. portos, tem uma formuladora que, qual o papel dessa formuladora Ajustar ali? a especificação. Ajustar a especificação para o destino do produto e tal. Aqui não. Aqui ele ajusta. Aqui virou um negócio. Virou um business. Pois né? não é. E refinaria que não é refinaria, que é distribuidora, ele só tem a O título, a só o título, prerrogativa de refinaria para ser o substituto tributário. E inacreditável, em São Paulo isso crescer. Quando eu lembro que alguns anos atrás, o governo do estado criou o credenciamento. Quando veio o credenciamento, eu falei, nossa, salvou o mercado. Exatamente. Vai credenciar só E hoje é um empresa problema. boa. Hoje é um problema. Porque credencia bandido. Credenciar é dizer quem é o bom pagador. Não, do etanol. credencia o Estado. Você está credenciado, você é bom pagador, então o Estado considera você bom o Estado pagador. chega para você e fala assim, olha, você Você é bom pagador. agora você vai recolher o imposto da cadeia toda. É. Porque você é um bom pagador. Ele não você paga não nada. recolhe porra nenhuma. É um negócio inacreditável. absurdo, É né? inacreditável que aconteça Baixa isso ver em pro São cara Paulo. continuar. Pior que é. Daí você, mas se você fizer um paralelo do perfil do nosso governador, do Tarcísio, com as atitudes dele e com a situação que tá, você vê como é difícil. É difícil. Operar. Essa Exatamente. turma tem muito dinheiro. É. Ela conta com a máquina pública, a lerdeza da máquina pública. Do Então judiciário, é às muito vezes, né? de um judiciário Judiciário totalmente apoiado. comprometido. Você vê? Ainda tem. Concessão de liminares, né, Quando de- tem liminar para não pagar Liminar imposto. estendendo o Que benefício. isso? É isso aí. Mas tem um ponto, eu acho que é bem importante aí do Emílio, que é o seguinte, né? Eu acho que é muito na linha até que o Paulo trouxe, de quanto é o impacto dentro do estado de São Paulo, né? Considerando que Paulínia é 40%, São Paulo ele é realmente
um elemento aí pujante no Brasil, Sim. representa 40% de tudo aqui dentro. Mas o índice de São Paulo é maior do que 40% de regularidade. Aqui É o que eu estava imaginando. Aqui beira quase 50%. São 7,2 bilhões, mais ou menos, a estimativa desses 14 bi. E por que isso acontece? Porque, digamos que a estrutura de São Paulo ela foi sempre muito envolvida do etanol. E neste momento a gente não CMS tem... também é reduzido. Exatamente. E neste momento o etanol é o único que está fora da monofasia. Deixa eu te perguntar, você acha que hoje a monofasia não acontece porque o usineiro não quer? Não quer o compromisso? Hoje existe uma grande preocupação do usineiro, de todos os elos que são diretamente ligados com isso, em função do que foi programado com relação ao etanol. O etanol faz parte do combustível do futuro. Existe uma pretensão, e o Brasil é protagonista nisso. Realmente a gente tem que trabalhar nessa linha. Acabou de aumentar agora os limites, né, de etanol e de biodiesel, passando até 35%. Exatamente. 35, acho que o biodiesel 24, 23. Acho que é 25. Até 20 já com um cronograma e pode ir até 25. Mas foi um 25. avanço, O nós né? conseguimos que... Exatamente. No caso do diesel tem que ter teste, né? Você lembra que era uma pauta... Não, exatamente. da operação, Agora sim. vai ser feito toda uma análise para poder colocar... Vai ser um desastre. Não, a gente sabe, mas pelo menos tem teste, Exato, né? mas do ponto de vista assim, Se a gente acompanhar o teste, o fato do etanol, o fato do etanol ele tá fora dessa monofasia, ele ainda dá muita Não tem a margem menor da regularidade para o barrigueiro. Você imagina Exatamente. 35% de etanol, a margem que ele tem na gasolina de Exatamente. sonegação. Esse é um terço. Esse é o grande receio até do Instituto, né? O ICL ele fica muito preocupado com a continuidade do sistema plurifásico para o etanol hidratado. A gente não pode esquecer que o anidro já é monofásico, tá? Sim. Mas o hidratado que é vendido direto na bomba, se ele não entrar na monofasia, ele continua sendo um convite. E querendo ou não, ele está sendo Não tem a menor impulsionado. Então, quanto mais etanol tiver vendendo hidratado com menos elementos restritivos, que não deixa de ser restritivo a cobrança monofásica, que você vai recolher antecipadamente, isso daqui pode daí causar mais efeitos que São Paulo vai ser mais prejudicado. Então, mas assim, a ideia é o seguinte, depois do PL 192 e 194, no acordo lá com a essencialidade, veio a monofasia. Isso. Sim. Por que o etanol não veio? São os usineiros que estão pressionando eu diria que ainda, os governadores? Eu acho que ainda existe muita preocupação com relação Ou é um ao crime crédito. organizado? Não, isso tem uma nasceu linha, né? lá atrás. Exato. Você lembra da divisão do PiscoFins? Sim. Os usineiros não queriam de jeito nenhum Exatamente. ficar responsável pelo... Porque eles tinham uma preocupação em relação a preço. Sim. E também tinham uma preocupação também. Naquela época, as usinas estavam passando, eu lembro Fluxo de caixa, do né? finado presidente da Única, faleceu agora, Pádua. o Pádua. Ele sempre foi um grande guerreiro, Exato. defendeu com unhas e dentes aquele setor, cara assim extraordinário, de uma personalidade muito forte. E eu lembro que ele não queria que o setor absorvesse nada de imposto, ele queria que as outras cadeias, porque ele tinha medo de trazer problema para o setor. Porque o problema, o setor estava endividado, estava com dificuldade. Ele achou, naquela época, que vindo uma responsabilidade, a situação das empresas podia ia atrair piorar. Irregularidade para Exato, ia atrair a irregularidade. E isso acabou, eu acho que ele flexibilizou isso aí, mas eu acho que a monofasia tem que vir. Em que pese, eu achar também que hoje, você veja, o crime organizado entrando na indústria, Exatamente. na produção. Então nós estamos trabalhando para quem? Exatamente. Eu tenho essa preocupação. O quê? Nós estamos brigando para quem recolher o imposto. Quem é que vai recolher o imposto? Porque tem usinas, não são pequenas destilarias. Já tem destilarias e usinas que já estão na mão de grupos que têm práticas suspeitas. Então, eu vejo... essa conversa está rolando, e já tem, então. Uma coisa que assusta São Paulo. São Paulo é um mercado gigantesco de etanol, tanto de produção como de consumo. Mesmo porque é mais da São metade. Paulo, mais da metade do Brasil. o São Paulo, o ICMS é reduzido. Sim. Então, existe um estímulo. Você veja, só existem 2 grupos distribuidores que vendem etanol em São Paulo. São as 3 grandes distribuidoras, que têm contratos com seus revendedores, e os barrigueiros. Empresa que não tem médio empresário nem pequeno. Falar que não vende uma gota de gasolina, não tem uma bandeira que não deveria nem ser traço nas análises. Aparece como... Meu Deus. Como quarto lugar. Bilhão de litros por ano. Essas publicações são escandalosas. Tá ali. Porque só
uma empresa distribuidora correta, séria, que não sonega em São Paulo, não vende uma gota de etanol. É verdade. Não vende uma gota de etanol. Porque quem vende são as empresas grandes, que têm contratos, Sim. e os postos bandeirados conseguem vender por um preço alto, e essas empresas que não pagam aluguel, não pagam imposto, ICMS. Mata a concorrência do pequeno distribuidor. E não é só ICMS, ICMS, PiscoFins. É uma vergonha. Isso, para mim, é escancarado, é uma vergonha escancarada que eu acho que o governador tinha que olhar de lupa isso aí. Porque esses caras que estão hoje, grandes grupos aí, que têm hoje refinarias fechadas, eles nasceram no etanol. Pois é, Eles nascem no e etanol. outro dia, uma grande reportagem, nós vimos inclusive posicionamento do Instituto, essa reportagem viralizou do Fantástico, inclusive, né, com grande repercussão nacional, o fechamento da Copap e da Aster, né? Eu queria que você falasse um pouco o que foi essa ação aí, né? O que estava acontecendo ali, porque tem revendedor ainda que não sabe. Vou te falar, que não tem problema nenhum falar, tem um primo meu no interior de São Paulo, Ribeirão Preto e Franca, e comprava da Copap. E era o grande fornecedor dele, da rede de postos dele. E aí ele estava querendo saber o que estava acontecendo. Eu acho que, assim, de novo, né, são os efeitos que surgiram agora nos últimos 2-3 anos. Então, primeiro, o próprio setor sentiu necessidade de estar unido no combate disso. Né? Então, até esse evento que foi realizado, que tu citou, né, Paulo? Agora, de Brasília. Né, Unidos pelo Combustível Legal, mostra a necessidade de todos os elos estarem envolvidos. E daí, no momento que você tem isso e começa a detectar essas anormalidades, essas irregularidades, e você começa a entrar na área de inteligência, os próprios órgãos de fiscalização começam a estruturar bancos de inteligência para identificar a integridade dessas companhias. A exemplo do que aconteceu com essa empresa foi identificada pelo Ministério Público após várias notícias de fato, ou seja, estava lá representado, estava demonstrando o não recolhimento do tributo de ICMS junto ao Estado, a ponto de ficar devendo valores superiores a 1,2 bi. Existe uma peça dessa notícia feita pela própria Secretaria de Fazenda. Menos de um ano. Em menos de um ano. Em menos de um ano eles acumularam débitos de ICMS. Meu amigo, 1 bi, um ano, cara. São mais de 1 bilhão de reais. Quantas redes de postos você compra com 1 bi? A mais. Então o que acontece? Todo esse processo aí desencadeou uma série de ações junto à Secretaria de Fazenda, junto com os demais órgãos, a ponto de, por mais que a Secretaria da Fazenda tentasse fazer uma suspensão da inscrição estadual, não conseguia sucesso, porque a todo momento ela é desmobilizada. Recentemente, uma ação da ANP, até acho aqui que é exemplar, né, conseguiu, através de um efeito cautelar suspensivo, cancelar que essa empresa continuasse praticando o ilícito, não um problema de qualidade, que isso que eu acho que é o mais sensato, mas sim baseado todo um levantamento do Ministério Público junto com a Secretaria de Fazenda e constatar o tamanho da irregularidade cometida que estava afrontando toda a revenda. Então, por esse efeito cautelar, ela conseguiu, inclusive até porque são grupos empresariais verticalizados, e daí também na própria peça demonstra a correlação que era verticalizado, que era uma Copap, né, uma empresa, origem, uma formuladora, que adquiria o produto de fora, que era através da nafta, formulando para criar, né, uma gasolina. Essa gasolina passava por um sistema de transporte que também era verticalizado, da própria empresa. Dessa empresa verticalizada passava para uma distribuidora que era dela e que, por sinal, era proprietária dos próprios postos. Então, todo esse sistema, inclusive, não é específico, tá, Paulo? Só para a região de São Paulo. Esse grupo hoje tem capilaridade que vai até a região de Brasília, perto de Brasília. Né? Estava comprando 100 postos Goiás. na região de Goiás, do lado de Brasília. Goiás. A empresa, os proprietários desse imposto saíram disso por causa dessa confusão toda. Exatamente. Preferiram pagar a multa. Claro, então, eu acho assim, que a gente chegou num momento, e o Emílio colocou isso nas frases iniciais dele, que a gente está cansado de não tomar ação e não ter atitude, né? Então, primeiro, claro que a competência dos órgãos se aprimoraram em função até que o próprio setor começou a ser mais, não impositivo, mas trazer o assunto e dar mais transparência. Então, os órgãos hoje,
que estão realizando excelentes trabalhos, como a própria ANP, para conseguir demonstrar isso daqui, que é um efeito que está prejudicando todo o setor. As próprias secretarias de Fazenda, junto com os PGEs, porque não adianta só ter uma Secretaria da Fazenda se tu não tiver uma PGE para poder fazer o efeito que vai ter uma liminar. E a próprio enriquecimento que é feito para levar para o judiciário informações e deixar claro, tangível para o judiciário, que aquela possível situação que ele vai estar dando uma liminar para dar a continuidade de existência daquela empresa, ela vai estragar todo o mercado. Então, eu acho que E a publicidade. a própria publicidade, A própria bom ponto. publicidade que deu o assunto. Isso. E esse assunto veio à tona. Isso que eu ia comentar. Hoje a opinião pública não pode mais, Exatamente. não é mais ignorante sobre o Sim. assunto. O consumidor já sabe Aí o que está acontecendo. não ganhou Aí, Nem um ninguém juiz, no setor, né, Emílio? Nem ninguém no setor. e o juiz, com uma caneta só, ele fica duas vezes pensando duas Essas vezes. decisões Essa acabam, pergunta entendeu? você já praticamente respondeu. O juiz agora ele não Da pode alegar publicidade. que o que a gente sempre vê, né, comentando um pouco aqui, que a justiça às vezes olha para um problema como esse e fica com pena do cara, porque ele faz um papel de coitado, né? Ele vai se defender dizendo: poxa, eu sou empresário, Empreendedor, eu gero emprego e tenho renda, tantos empregados, bota uma foto de uma porta de uma garagem ou de um barquinho lá onde ele começou. Aí ele vai para o juiz e diz o seguinte: pô, esse estado pesado brasileiro, que cobra muito imposto e não dá nada, tá aqui querendo me matar, eu que estou vendendo mais barato combustível para você. Só que ele não é Robin Hood. Ele tá ali para olhar o dinheiro dele. Robin Hood. Ele E não nós é temos- Robin Hood que vai dar dinheiro para os outros, entendeu? Isso E não nós temos uma existe. dificuldade toda nessa discussão. De todas essas três grandes fraudes, né? Sonegação, adulteração e fraude volumétrica, a adulteração tem uma característica, a sonegação tem uma característica. Ela não comove o consumidor. Exatamente. O consumidor brasileiro, É efeito Robin Hood. ele não fica comovido. Não. Por quê? Mesmo porque não é culpa dele, tá? Só é porque ele também Mais não tem barato, muito ele olha benefício no bolso. do retorno do imposto. É. Eu Então, concordo, é barato, tem qualidade, mas não tem imposto, não tem problema. que Essa é uma dane. grande dificuldade que a gente eu encontrou. concordo com você. Nós vimos isso aí na campanha. Provavelmente você O viu que isso na sua campanha. Na campanha, o que mais, por exemplo, todas os e-mails que nós recebemos, os comentários, nós temos tá tudo catalogado. Sabe? Você já tem uma estatística disso aí, Bi? Cara, a adulteração é o que menos impacta o consumidor. A sonegação. A sonegação. É sonegação. não pagar imposto. Se você fizer não pagar imposto, isso, é ruim ou é isso, bom? Todo mundo vai isso dizer é aí bom. não Você tem um incomoda. relatório disso? Mas, Seria é, bom você trazer isso pra gente. Temos um relatório final da campanha, nós vamos fazer seria um balanço e vamos interessante. publicar. Essas informações são importantes. Agora, a adulteração e a Aí fraude ele é volumétrica, aí civilizado, ele... Mas esse é um bom ponto, Machuca né? ele, né? Esse é um bom ponto, né? Quando você fala de sonegação e inadimplência, não dói no bolso, Não dói dói. por erário. Diretamente não. E o erário, hoje em dia, o consumidor está meio que se lixando, que é o efeito Robin Hood. governo, é o a história. governo, é o Vou tirar e tal. Ele também não recebe nada de exato. volta. Agora, É isso aí, isso que agora ele um pensa, problema isso que ele tangível, que é um problema de qualidade, um problema de ser roubado Sim. em quantidade. Não, ele ficar com o carro isso parado daí, no sim, meio da rua, parar esse no é o meio da medo rua. dele. Então, esse é o Ou problema. comprar um litro e receber Exatamente. 800 litros. E daí, Cara, Encheu o tanque e faltou 10 litros. Uma coisa que também eu acho que nós quebramos, ultrapassamos uma barreira, né? E aqui eu tenho que fazer uma referência aí ao ICL, né? O ICL foi para mim, o ICL e um consumidor, uma observação que um consumidor fez no sindicato, no site do sindicato, me estimularam a levar a proposta da campanha para a rua. Nós acabamos, a gente estava engessado há 20 anos com aquele negócio, puxa, olha, nós somos entidade, nós não podemos falar de preço não pode, cuidado com o preço, não fale em preço. Sim. Eu assisti palestras assim, correto, né? Cuidado, não fale de preço, porque você pode estar se envolvendo aí num cartel, seu telefone e tal. Nós ficamos 20 anos nesse terrorismo branco, sem poder falar em preço. Como é que a gente, nós, não podemos falar de preço se é com o preço que o consumidor é atraído e enganado? E aí eu vi o ICL, o Emerson, fazer algumas falas bem fortes com relação a preço e tal. Eu pensei, fiz uma reflexão. Eu falei, meu Deus do céu. O Emerson está fazendo o que o sindicato deveria fazer. Eu lembro quando eu entrei no setor, você me dava muito conselho, que eu falava muito de preço. E eu descobri uma coisa.
a gente tem que tratar esse assunto com responsabilidade. Na Isso. campanha nós fizemos... Eu não vou falar de preço, porque nós somos responsáveis, não vamos fazer apologia de preço. Eu falo Mas formação nós temos de que preço. falar de conduta. É, E Sim, nós conduta. acertamos, As práticas, né? Exatamente. nós acertamos, ó, sem combinar, o ICL, o RECAP e outras entidades que estão começando a falar sobre o problema e que deram repercussão porque falaram, tocaram na ferida, na conduta. É isso. Exatamente. Porque, veja bem, eu não posso afirmar que quem vende caro vende bom produto de qualidade Nem o e contrário. nem o contrário. Eu seria leviano, mas eu Concordo. posso afirmar que um produto que está com 80 centavos de diferença Exatamente. de curva, aí tem problema. Eu quero saber qual o crime que eu cometi. É isso. Nenhum. Eu passei 3 meses falando disso publicamente em todas as emissoras. Contratamos 20 emissoras de rádio para falar sobre o assunto. Sensacional. E nós não tivemos um questionamento, não tivemos um promotor, porque um a gente, PROCON. a gente tem que Pelo partir do contrário. princípio que não tem almoço grátis, né? Então, É, quando a gente tem eu sempre aquela falo diferença gigantesca, e de novo, né, o setor, ele é extremamente hoje competitivo, existe uma concorrência acirrada, nós estamos falando de margens baixíssimas em toda a cadeia, Toda a cadeia. e daí tu não consegue fazer mágicas de 40, 50, 60 centavos para chegar para o consumidor. R$1. E Ó, constante, não. peraí, não é um Cara, fim de gente, semana. não é promoção, E não é nos 3 imediato. produtos, né? anos. Não, e todos os produtos, Todos. né? Um dia. O ano Agora, inteiro, o ano olha, inteiro. eu Ah, vou vamos dizer pra fazer você. aqui para poder... Agora é bom deixar registrado também que hoje tem um aspecto novo. Antigamente essa turma entrava no bandeira branca e tal. Hoje quem vê cara não vê coração. Não, é Concordo com verdade. você, concordo. O bandido hoje ele quer marca. Eu concordo. Ele quer marca. Quer se escudar, né? Ele quer marca. Às vezes ele vai lá, né? E ele quer. Você vê a dificuldade. Eles descobriram que as distribuidoras levam 2 anos para conseguir tirar a marca. Na Isso justiça. ali não Isso é compra verdade. nada e não consegue. Mas isso- o juiz é. não consegue entender que aquela marca está sendo usurpada, o consumidor está sendo enganado. Então eles querem marca. Aí como eles crescem muito, mandou tirar marca, beleza, vai lá, pinta lá de uma cor parecida. Então eu acho que hoje uma das maiores reclamações que eu tenho de revendedores associados no sindicato é aquele revendedor que fala, puxa vida, não vou falar o nome aqui. Porra, como é que pode? Eu sou marca tal. O meu vizinho também é a mesma marca. Ele vende na bomba mais barato do que eu pago. É. Peraí, tem alguma coisa errada? Tem Tem gracinha alguma nesse coisa coisa. errada. É um drama. Mas isso que as é Não é uma seguidoras- diferencinha, né? Vende Bem mais rápido barato do esse que jogo. o Bem compro. barato. Aí Bem você rápido vê o esse- drama hoje que as distribuidoras estão vivendo também. É verdade. Mas isso é uma pura verdade, Isso é né, uma Emílio? E você vê assim que muitos revendedores mal intencionados, né? E tem muitos revendedores mal intencionados, eles se utilizam hoje de marcas reconhecidas, tradicionais, e tem várias marcas, não só marcas grandes, existem marcas médias, marcas regionais que são muito fortes hoje no Brasil. Sim. Só que eles se blindam tentando se proteger, achando que aquilo ali vai salvar. Só que o que acontece também, né? A percepção do próprio CL. Hoje as distribuidoras, elas buscam também preservar a sua marca. Com programas de integridade, eles buscam, inclusive através do próprio CL, denunciar os postos que estão se utilizando da sua marca. Porque também tem esse princípio, né? Sim, Tu não quer ter dentro do teu princípio de integridade pessoas representando a tua marca que estejam prejudicando os demais associados, os teus demais, digamos, bandeirados, né? Sim. Então, hoje existe uma preocupação, inclusive Raizen, Ipiranga, Vibra, nos últimos anos retiraram boa parte desses revendedores que foram identificados. Hoje existe um programa que também é muito forte, que a gente chama de cliente misterioso, que faz a avaliação destes postos para identificar com marca, sem marca, quais os postos que estão fora da normalidade, né, de qualidade, de quantidade e principalmente propaganda enganosa. Porque por muitas vezes isso aí é colocado até pelo Emílio aqui. Você tem um posto com todas as características, padrões Visuais, né? visuais, É. e você vai ver, não tem nada a ver com aquela marca. Perfeito. Só que você consegue enganar o consumidor quanto àquilo. Então, existe também, né, um trabalho conjunto das próprias empresas e de todas as marcas para preservar aquilo lá, porque faz parte do seu reputacional, da sua marca. Temos aí até a questão da bomba branca, né? Isso é outra Exatamente. história, que Para é mim, complicadíssimo. isso para mim é uma excrescência. É, eu também acho. Eu isso é não uma sei loucura. de onde surgiu isso. Mesmo porque bomba branca. É bomba branca ou é tanque branco?
Como é que você pode entrar numa loja havaiana e chegar lá e levar um chinelo feito de couro? Olha, É verdade. McDonald's e bota o sanduíche da tia Nena lá, Tia entendeu? Nena. Então esse realmente é um a bomba problema sério. branca surgiu do nada, porque ninguém pediu, nenhum sindicato. Quem é o pai dessa criança? Não, ele surgiu naquela onda do compra direto. Do É, etanol. foi logo depois da greve de caminhoneiro. Não, vamos comprar direto da usina e tal. E eu, quando eu vi aquele negócio, vamos comprar direto da usina e tal, muitos revendedores, né? Falam, puxa vida e tal. Mas quem conhece o mercado de São Paulo, não existe logística. Logística. Não existe. Para a usina vender direto. Para que ganhe da sonegação. Então, em São Paulo, isso morreu, não tem venda direta. Zero, porque a usina vai recolher. A usina vai recolher. Muito pouco. Só mas a a logística que mora do lado da usina. Mas o caminhão não vai e não volta. Eu falo, amigo, Exatamente. o que vai é o fax. É o fax, papel, não é a Danf. É o Dunf. É a Danf por WhatsApp. Não custa nada. Ele não vai economizar nada. Já está no custo. Ali já E a tá mesma vai pra fora. Então, aí do nada surgiu esse negócio de bomba branca. Deixar claro aqui, vou deixar uma posição registrada aqui, é uma posição da minha diretoria. Nós sempre lutamos e defendemos o fim da tutela de marca pela ANP. Sim. Sempre fomos contra, acho que isso aí, quando era também um negócio anômalo, eu acho que é a distribuidora que tem que cuidar da marca dela. Lutamos para derrubar aquilo e aquilo acabou caindo. E eu acho que o efeito colateral que existia da tutela de marca, que eram as grandes diferenças de preço, né, melhorou bastante. Quando a tutela caiu, as distribuidoras começaram a cuidar melhor daquele revendedor que agora tem uma opção. E as margens diminuíram. Mas do nada surgiu esse negócio de bomba branca. Bomba branca. Eu sou radicalmente contra, a minha diretoria é radicalmente contra, porque quer ser bandeira branca? Exato. Vai ser bandeira Vai ser branca, bandeira pode ser os dois. Branca, cara. Né? Agora, a gente tem que achar uma maneira, Carlos, dos nossos segmentos, encontrar um caminho que a gente consiga combater isso sem Sim. a gente trazer de volta coisa que a gente não quer. tutela, né? Eu até pensei, olha, hoje a bomba branca tem uma regra. O camarada tem que colocar a bomba lá. Ninguém coloca. Ninguém coloca, não. Ninguém coloca. Gera prova eu acho que contra tem que ser um ele, negócio né, diferente. Quer ser bomba branca? Tu tem que pôr um Painel de sino, preço enorme. Tem que pôr um sino parei no vermelho posto, uma assim, faixa, ó. uma faixa. Enorme. Fila na bomba. Isso. Não tinha nada. E quando eu fui lá, eu perguntei pro frente, eu falei, isso aqui é bomba branca. Eu falei, mas rapaz, você tá com a bomba caracterizada aqui. A gente né? tem que discutir Esse é o grande- como que ninguém nós vê vamos nada, combater isso, porque isso realmente é uma anomalia. E tem uma grande preocupação, é o seguinte, né? Claro, isso é uma resolução, né? A resolução 858 da própria ANP, Sim. que prevê essa Trata possibilidade. isso, E só que tem o seguinte, né? Isso está totalmente contrário ao Código de Defesa do Consumidor. Então, por mais que você tenha uma resolução permitindo isso, do ponto de vista de Código de Defesa do Consumidor, e o PROCON atua isso definitivo, né? Não pode. Então, o que acontece é que se você tiver uma marca, se você tiver uma bomba caracterizada com uma marca na bomba, tu não pode ter a segunda marca associada. Isso é autuação. Os PROCONs hoje, eles têm essa visão, eles estão atuando, mas qual é o grande problema? De novo, que é o engano que eu gosto. Contratos É, também. não, além disso tem contrato das companhias. Mas qual é o grande problema disso? É que, de novo, o papel do ICL é defender o consumidor, defender o revendedor em cima de boas práticas. O grande problema é que o consumidor não sabe que ele está abastecendo. Tem a menor O ideia. consumidor, Ninguém vê as aquilo. distribuidoras não sabem que aquela bomba é dela. Porque até é o seguinte, Se ele não é a fizesse, questão gera de... prova contra ele. Não Tem é que botar uma adesivo. bomba branca. O certo seria ter uma linha branca, um tanque Tanque, bom, a linha. porque senão mistura tudo. Preço diferente. preço diferenciado. Preço, Inclusive- painel preço. Não, eu acho que tem que estar errado. Ou é bomba branca, Faixa. ou é bandeira branca. Não tem nada eu a acho ver. que não Ou o tem cara é que bandeira ter. branca, não tem ou que ele é ter bandeirado. isso, Não tem. Não pode ser os dois. É a minha opinião pessoal. É. Eu acho que você não pode entrar numa loja de marca Exatamente. que você vai comprar. Imagina, você vai comprar uma joia, chega lá, você leva uma bijuteria. Exatamente. Exato. Levam de- exatamente. Não, O Starbucks vamos lá, toma vamos lá. o meu café Não, lá. eu acho que essa não boa diferença... comparação, porque parece que é o produto O produto é ruim, mas não é, mas é. Independente da qualidade do produto. Eu estou partindo do princípio que aquele produto é um produto Sim, bom. É, que isso? Você acabou. Mesmo porque existem bases comunitárias hoje, que abastecem todas as distribuidoras, todas. É o mesmo produto, a mesma bica, mesmo caminho, mesmo tudo. Mas o que não pode Mas ter o problema marca. é que existe. Cliente que escolhe marca. Exatamente. O consumidor é atraído por uma determinada... Eu não estou fazendo aqui defesa de nada, pelo amor de Concordo, Deus. concordo. Mas é a lógica. Mas e daí partindo para a essência das pessoas, né? Vamos lá, água, né? Tem aqui uma marca.
e tem uma outra marca. No Rio de Janeiro eles tomam uma marca que todo mundo toma, que custa muito mais barato que a outra. Para mim, eu tomo água, para mim tudo é igual. Sim. Mas tem água que custa R$50 Sim. e tem máquina e tem água que custa 80 centavos. Se a qualidade é a mesma ou não, mas eu estou comprando. Mas assim, eu digo só o seguinte, neste momento o que não pode é o consumidor ser lesado. Sim. Se eu vou lá e estou comprando o meu hambúrguer, que tem de vez em quando a cebola caramelizada e a cebola assada é a mesma coisa, mas o nome é diferente, a robustez do negócio, a dinâmica de marca é diferente, eu tenho que respeitar. Se você tem hoje 50% dos postos bandeira branca e você tem a alternativa de comprar em postos com marca, você tem que respeitar os dois critérios. É, como dizer, é uma anomalia, né? Mas não, o cara foi lá, botou a marca, pegou o dinheiro, porque a marca botou uma grana na mão dele e agora ele quer, não quer mais comprar. Chegar em cima dele. Mas, Carlos, para a gente finalizar aqui, você acha que esse observatório que está sendo criado aí da irregular pode ajudar nisso? Porque é preciso também divulgar isso, publicizar isso. Sim. São 43 mil revendedores. Eu acho que 90% deles pode nos ajudar nessa questão do observatório, né? A ideia é essa. Você acha que ele pode ajudar, inclusive nessa questão de bomba branca, que eu acho que a maioria não vai ser favorável, não. Eu acho, Paulo, que sempre faltou essa articulação, essa união entre todos os elos. Exatamente. Aqui, separando as pautas. Sempre tem pautas comuns, pautas divergentes, mas é aquela história. Por isso que tem que sentar, se pacificar temas e chegar num consenso. Sempre tem essas condições. Perfeito. Nós evoluímos a um ponto hoje onde, com a criação até agora desse, que a gente chama kickoff, né? O começo do que a gente está chamando aí de Observatório Nacional. Pontapé inicial, exato. Pontapé inicial desse Observatório Nacional de Combustível, onde todos os elos da cadeia, e daí os sindicatos têm um papel crucial nisso. Porque o sindicato escuta os revendedores, o revendedor enxerga a grama do vizinho. Então, a partir da base dessas informações, da consolidação desses dados e também tendo outros elementos que participam disso, e dentro deles o próprio CL, distribuidoras, fornecedores, refinarias, o conjunto dessas observações conseguem levar daí para os órgãos que são atuantes e que têm essa competência, essa obrigação, ações imediatas. Esse exemplo mais claro para mim é o que está acontecendo agora nesse benefício fiscal do Amapá, que é o regime especial, que voltou. Que era bom você falar que esse é um benefício concedido para uma empresa específica, para refino, tá, de nafta, que o produto nafta vai se transformar em gasolina. Tá? E foi concedido para ela um diferimento, ou seja, o pagamento a posterior, ao invés de recolher o tributo todo na internação, quando entra no desembarque, eles estão postergando para o recolhimento futuro, 60 dias depois. Porque tu justificou uma dinâmica de recolhimento de tributo. Não foi Emílio. Não, o estado do Amapá ganha, que ele não ganharia nada. Exatamente, o Amapá está ganhando 4%. Se ele não desse incentivo no Amapá, o imposto em tese iria todo para São Paulo, para o Rio, para o Paraná, para onde então, quer que seja. Esse é o maior exemplo que eu vejo. Isso aconteceu dia 23, dia 25, 2 dias depois, identificado toda essa concessão, o setor se uniu, baseado nessa observação, fez uma carta conjunta com 10 entidades representativas agora. Importador, refinador. Disponibilizou isso para a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Fazenda, a partir daquela data, já estão estudando, atualizando e melhorando o convênio, que é o convênio 2021. O já é contumaz, né? Exatamente, o Estado já é contumaz o problema, já é a segunda vez. Ele é repetente. E antes disso teve o Maranhão. Exatamente. Mas assim, tu vê, Paulo, que houve uma mobilização, e por isso é interessante de ter esse observatório, uma mobilização para dar celeridade nos processos. Antes do que se demorava 6 meses ou até 1 ano, citando aqui outra situação do Amapá que demorou 1 ano, mais até. A situação aqui de São Paulo ficou 2... Cara, a primeira vez que houve uma notícia de fato do caso de São Paulo com a formuladora foi em 2019, nós estamos em 2024. A primeira notícia de fato contra... 5 anos. Então, agora nós tivemos em 2 dias uma reação do mercado. Isso é importante. E em 1 semana um manifesto dos secretários. E agora até o final do mês vai se caçar isso. Então isso é necessário. Mas é isso aí, Carlos. Eu acho que eu comungo com a mesma ideia. Eu já falei para o Emílio. O Emílio é um cara Guru, que eu admiro. coach. Eu admiro muito esse caboclo. Mas ele tem razão. Se a gente conseguir separar as pautas, sim, exato. E é possível em várias delas fazer unido. E o sindicato tem uma capilaridade muito grande e ele está muito próximo do revendedor. Exato. Então, se o ICL e as grandes quiserem
fazer essa pauta conjunta, eu acho que é importante ter Sem dúvida. esse primeiro passo, né? Mas O bom é que as pautas se uniram sem pré-agendamento. isso aí. Exatamente. Se uniram porque Uma necessidade acho que os conjunta. setores olharam um ponto e falaram, ou a gente se une Ou ou nós vai, vamos ou- morrer. É isso aí, vamos né? morrer. É isso aí. Mas eu queria aproveitar, tá no fim, Sim, pode falar. Você eu queria tá- aproveitar. Primeiro, a gente fala de fraude. Às vezes o público aqui é um público que é do setor. e Sim, tal. Mas pode ter uma parcela que não. Ainda sou maioria, né? A gente tem que afirmar e refrisar que ainda somos a maioria. Somos. O que a gente está Mais discutindo aqui é uma ação de uma minoria Exatamente. que faz muito barulho e que Sim. faz muito estrago. sim. E dá muito prejuízo para a maioria que trabalha de graça. E bem identificada, né, Emília? Bem identificada, Bem tá claro ali quem é. Ali não, Sem dúvida. não dá para falar que é um hipopótamo, Não sei, se é nome e uma sobrenome. hiena, não dá. Exatamente. né? Agora, eu não posso perder a oportunidade de sempre pedir quando eu encontro quando eu estou com algum dirigente de uma entidade que representa as distribuidoras e individualmente para os dirigentes das distribuidoras grandes, cuidem do revendedor em dificuldade. É verdade. Esse revendedor que hoje passa por uma dificuldade financeira provocada muitas vezes por esse. Por eles. Essa É a situação. porta de entrada, é a Para- pavimenta a entrada dessa gente no Das setor. carniças. Eu não vi bandido construindo posto, nada. Eu vi bandido tomando o posto. Sempre. Ele vai lá, Não o cara compra. está não estou dizendo. Coage, né? Faz coação. né? Então, fazer uma pré-seleção, eu acho que há pouco tempo atrás, qualquer coisinha que o cara demonstrava um sinal de dificuldade financeira, ele já saía do comercial, já ia para o financeiro, já ia para o jurídico. É. E ali ele ficava. E ali aquele camarada Diálogo. se deteriora, de repente, para sobreviver, ele acaba alguém estendendo a mão para ele. É, Eu vejo isso muito lá eu em São também Paulo. tenho visto. E aí ele estende a mão e depois puxa a mão. Entendeu? E esses postos acabam caindo na mão dessas quadrilhas que pegam o posto, porque tem dois tipos de operação nesse momento. Tem os postos que são operados por esse pessoal, tem o domínio total, estão na mão de laranjas ou grupos que trabalham especificamente para ele. E tem aqueles que eles pegam e chupa a laranja até Tá terceirizado. acabar. Então, eles ficam 2 anos. Em Campinas temos casos clássicos. Não, mas tem mesmo, Emílio. Ele Você tem vai, toda a razão. não paga ninguém, não paga nada, trabalha tudo errado, pô. Mas ganha muito, porque imagina, é 1 litro com 700 ml, com 800 ml. Produto adulterado, metanol em vez de É etanol. um combo. É um combo, combo. é um combo. O cara ganha 2, 3 reais num litro de combustível. É isso aí, Fica ali verdade. 2 anos. Se salva. Faz as contas de quanto combustível, quanto dinheiro esse pessoal ganha. É. E esse Aí não é sedutor, o nem cara não vai embora, né? Não Ele é nem fica questão ali. de lavagem de dinheiro. É. É questão de fazer Gerar dinheiro. caixa. E lembrar que o pôr de gasolina hoje é um atrativo para qualquer atividade, para qualquer bicheiro de uma determinada região. Pra todo Alguém lado, que né? tem uma atividade que tem um dinheiro que Quer não girar, né? que ele limpa, porque para lavar, por exemplo, Tem um restaurante, né? Aonde Restaurante. começou a Lava Jato? Restaurante, tem restaurante Exatamente. por aí que não vende um bife, mas vende muito. Porque está ali só para lavar dinheiro. Mas para lavar 1.000, o nego gasta 20, gasta 200, certo? Ele descobriu que pôr de gasolina Não paga para lavar. não paga para lavar. nada. Pelo contrário, eles ganham dinheiro para lavar, porque ele atrai o cara com 5,34. O cara abastece, paga 5,34, não pede nota, o consumidor não pede nota. Não pede nota. No final do dia ele fala que vendeu a 8,84. É exatamente. 8,34. Aí ele vendeu 20 mil litros, ele pega R$3, 60 mil reais, ele pega e esquentou 60 mil reais todo dia. Exatamente. Sem gastar nada. Nada. E Lavagem ainda. de graça. Nada. Exatamente. Deu nem trabalho. O nosso Nada negócio- porque é monofásico e o posto já está recolhido. Exatamente. isso aí. Então, Nada. é um problema. Eu eu sempre espero falo que esse observatório, misturado com outras ações aí, E com o PL. e a gente muda esse cenário rapidamente para a gente continuar a maioria. É isso aí. Gente, queria agradecer Beleza. muito essa oportunidade, é muito importante. Isso aqui vai ser amplamente colocado no nosso canal. Você, revendedor, pode trazer perguntas. Aquelas são grandes figuras aqui do nosso setor. Está aqui representando as distribuidoras, aqui, todos aqui. E o Emílio, um grande parceiro.
quem eu sempre estou ouvindo. Muito obrigado a presença de vocês. Se quiserem dar um alô final aí, por favor, fique à vontade. Não, só agradecer mais uma vez, né? Agradecer ao Paulo, o Emílio, o Libório para fazer parte dessa mesa. Eu acho que a gente tem que estar discutindo, a gente tem que estar apresentando soluções, mas também ao mesmo tempo convidar, né, a todos a trazerem as suas dúvidas, trazer muitas vezes até observações que possam, no primeiro momento, ser pequenos, mas que são extremamente relevantes, e colocar o ICL à disposição para melhorar esse setor aí, que a gente tem que dar o sangue, né, em alguns momentos, para depois conseguir extrair esses frutos. Libório. Então, só agradecer. Obrigado. Vamos lá, aí. não, obrigado pelo convite, pelo espaço, e dizer que tem uma frase engraçada que parece idiota, que eu ouvia muito quando era criança, que trabalhar dá trabalho, né? É. A gente aqui não falta trabalho, né? Todo dia tem um artista criando uma novidade, mas a O gente Brasil não é para amadores. Né? Não é. É assim, o que o Emílio falou, tem coisas que acontecem há 20 anos, a gente não consegue matar, ainda tem novidade todo dia. Então, mas a gente também não vai descansar, a gente está aqui para isso. Nosso trabalho é esse, o nosso trabalho é combater o que está errado, jogar o jogo certo, que a gente só sabe jogar assim. A gente não sabe jogar futebol fazendo gol de mão, infelizmente. O nosso futebol a gente toca na bola. Mas o cara, quando pega na mão, eu vou gritar. É isso aí. Esse é o nosso trabalho. Emílio, você, isso aí. obrigado. Você que tem pouco mais de alguns anos aí, experiência, muito obrigado aí pela sua participação. Tá me chamando suas de coroa, palavras hein? Tá me finais. chamando. Não, mas eu sou coroa igual a você. Eu fiz 60 anos, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a carteira. Falei pra minha mulher, se ela me deixar, eu vou pra justiça. Abandono de incapaz, abandono de Exatamente, idoso. Olha, eu Tá tenho o tudo maior doido. orgulho de voltar agora a dirigir o Recap nessa Exatamente. categoria. Você veja, o caminho mais fácil está ali, passando na frente de todo mundo. Todo mundo, né? E a maioria, a esmagadora maioria dos revendedores escolheram o caminho mais difícil, que é trabalhar corretamente, honestamente. É isso aí. E quantos ficaram pelo caminho, né? Eu estou nesse setor há muitos anos. Quanta gente boa eu vi quebrar. Quanta gente, eu conheço um revendedor que virou motorista de táxi, de Nossa Uber. senhora, pelo amor de Deus. Entendeu? E resistiu, né? Então, você vê, é muito difícil. Isso aí que deixa a gente, assim, um pouco mais animado hoje, porque eu acho que nós criamos uma corrente Exatamente. muito forte que inibe agora, sabe? Fica mais difícil Exatamente. retornar, né? Fica mais aí. difícil retornar. Hoje, a repercussão é muito grande. Eu espero que a gente, daqui na próxima feira não, está muito longe. 2 né? anos. né? Mas nos próximos meses aí a gente tem um mercado um pouco mais adequado para a gente sobreviver. É isso aí, muito obrigado aos participantes Obrigado, aí, gente. você, a todos que estão nos assistindo. O Dono do Posto continua. Estamos aqui na Expo Postos, maior feira da América Latina. Obrigado a todos e até a próxima.